Olá, queridos. O professor então está preparando este videozinho aqui para ajudá-los com o estudo para a prova, né, que acontecerá nessa semana, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício que eu quero relembrar vocês é como se traçam as bissetrizes dos ângulos, né? Então, antes de mais nada, para esses exercícios com compasso, eu recomendo para vocês um videozinho da professora Giz. O nome do videozinho é Ângulos, Construção Geométrica dos ângulos de 30, 45, 60 e 90, utilizando régua e compasso, porque vocês vão precisar construir utilizando régua e compasso, tá bom? Então é só procurar no YouTube e assistir esse videozinho para dar uma relembrada nos procedimentos, né, com o compasso, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou relembrar muito rapidamente como se traçam as bissetrizes, como é que se traça a bissetriz. Então, o primeiro passo, você vai abrir o teu compasso com qualquer abertura. Colocando a ponta seca no ponto O, você vai traçar um arquinho aqui e um arquinho aqui, certo? Depois, você até pode marcar aqui, ó, onde esses dois arquinhos cruzaram com essas duas semi-retas aqui. E depois você vai colocar a ponta seca do teu compasso no pontinho vermelho, com qualquer abertura do compasso, tá? Só você não pode mais alterar, tá bom? E aí você vai lá e traça um arco aqui, certo? Você faz a mesma coisa neste ponto aqui, põe a ponta seca aqui e traça um outro arco, né? Então por isso que eu lembro vocês de arquinho, arquinho e xizinho. Depois é só você conectar, né, este ponto aqui de intersecção com o vértice do ângulo, tá? E pronto, você achou a metade do seu ângulo, tá bom? E aí vocês podem procurar videozinhos de como traçar bissetriz, tem videozinho da professora Giz também. Então, como já tem na internet, eu acho que facilita para vocês darem uma olhadinha nisso, tá bom? Então vamos lá. Vamos para um exercício aqui em que a gente precisa identificar quais desses triângulos são semelhantes. Primeira coisa, a gente tem que lembrar como é que a gente identifica triângulos que são semelhantes. Nós aprendemos três casos. O caso AAA, e às vezes é o caso AAA, né? Bom, é a mesma coisa que o caso AA. O segundo caso, que é o caso LLL. E o terceiro caso, que é o caso LAL. O que isso significa, gente? Significa o seguinte: dois triângulos que são semelhantes são dois triângulos que são proporcionais. O que isso significa? Um triângulo em que todas as medidas são o dobro do outro triângulo, por exemplo, significa que existe uma proporção entre os dois, né? Que no caso a proporção é de 2, né? Certo? Um é o dobro do outro. Mas ele pode ser, por exemplo, dois triângulos podem ser proporcionais, um sendo o triplo do outro, né? Do tamanho do outro. Ou uma vez e meia o tamanho do outro, tá? Então, se todos os lados seguirem essa proporção, significa que os dois triângulos são semelhantes, tá? E se os dois triângulos são semelhantes, os três ângulos são iguais, tá? Nos dois triângulos. E a gente pode tentar identificar quais são esses casos aqui. Veja bem, gente, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui a gente tem um triângulo que tem 75 graus e esse aqui tem 70. Logo abaixo nós temos um triângulo que também tem 75 graus e também 70. Por que eu disse que às vezes é chamado de caso AA? Porque, gente, se eu tenho dois ângulos iguais ao outro triângulo, o terceiro ângulo também será igual. Como assim? Veja bem, ó, 75 mais 70 dá 145. Quanto é que falta para chegar lá no 180? Né? Falta 35 graus. Lembra que os três ângulos internos do triângulo somados tem que dar 180. Então veja, a mesma coisa vai acontecer nesse outro triângulo. Se tem dois ângulos iguais, que são esses daqui, né, ó, iguais a esses dois aqui, o terceiro ângulo também vai ser igual, tá certo? Porque os dois precisam completar 180. Vai faltar a mesma coisa para os dois completarem 180 graus dentro deles, tá certo? Então, esses dois triângulos são semelhantes, tá bom? O triângulo, vou anotar, né? O triângulo DEF é semelhante ao triângulo JKL, tá certo? Anotamos aqui em matematiquês, tá bom? Vamos lá. Agora vamos observar se esses dois triângulos também são semelhantes entre si. Neste caso, a gente tem um ângulo de 40 aqui e um ângulo de 40 aqui. Não dá para chegar a uma conclusão tão rápida assim. O que a gente pode tentar é observar se o terceiro ângulo talvez seja igual, né? Então vamos lá. 40 mais 60 dá 100. Isso significa que este ângulo aqui, que é o que falta para chegar lá no 180, tem que valer 80, não é? Veja, ó, 40 mais 60, 100, mais 80, 180. E neste outro triângulo aqui, vamos ver o que acontece, né? Ó, 40 mais 95, gente, dá 135. E aí vai faltar quanto para chegar lá no 180?
vai faltar 45. Vejam, os três ângulos não são iguais. Então esses dois triângulos não são semelhantes, tá certo? Muito bom. Vamos para o próximo exercício então. Esse exercício aqui a gente relembrou como é que funciona o caso AAA. Agora vamos dar uma olhadinha em outros exercícios. Vamos lá. Galera, no desenho a seguir, o ângulo A é comum. O que significa que é comum? Né? Significa que ele pertence a dois triângulos ao mesmo tempo. Né? Vamos lá. E os ângulos AOP e AEF são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. E ele também diz que o triângulo AEF não é isósceles, tá bom? E aí a letra A pede para que a gente mostre que esses dois triângulos são semelhantes, tá bom? Gente, uma dica que eu sempre dou para você começar o exercício. Se você viu um exercício desse tipo, que tem um triângulo dentro do outro, né? Desenhe os dois separadamente, tá? E põe as letrinhas. Então vamos lá, vamos desenhar os dois separadamente. Ó. Vou desenhar o primeiro grandão, o AEF. AEF. E o menorzinho da ponta, aqui ó. O menorzinho, o APO, certo? Então nós temos aqui os dois triângulos. E agora a gente vai marcar os ângulos, né? Vejam, o primeiro ângulo aqui que eu vou marcar é o ângulo A. Lembra que o ângulo A é comum? Ou seja, ele pertence aos dois triângulos. Então este ângulo aqui que eu vou marcar com um tracinho, vale a mesma coisa para os dois, né? Porque os dois têm a mesma pontinha, que é a ponta A, beleza? O vértice A. Muito bom. Vamos lá. Agora, ele também fala para a gente que o ângulo AOP, ou seja, este ângulo aqui, ó, AOP, este aqui, ó, ele vale a mesma coisa que o ângulo AEF, que é este aqui. Ou seja, eu vou marcar aqui dois tracinhos nele e dois tracinhos nesse. Gente, que caso é esse? Por que eles são semelhantes? Gente, se eu tenho dois ângulos em um triângulo que são iguais a dois ângulos em outro triângulo, nós temos aqui um caso AA. Ou o caso AA, né? O terceiro ângulo também vai ser igual, com três tracinhos. Esses três ângulos aqui serão iguais também. Então, esses dois ângulos também serão iguais, tá? Então, pronto. Os dois triângulos são semelhantes pelo caso AA ou o caso AAA, tá certo? E aí, vamos dar uma olhadinha na letra C dessa mesma questão, tá? A letra B eu não coloquei aqui, a letra C é mais importante. Vamos lá, vamos dar uma olhada. O que ele está pedindo? Vamos colocar as medidas para poder calcular uma outra medida. Vamos lá. A medida do A até o P mede 5. Então vamos colocar aqui, ó, 5. Do P até o E, cadê do P até o E? Ó, olha que interessante, do P até o E não dá para colocar nos desenhos que eu fiz. A gente vai ter que colocar ele aqui, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, que vale 9 do P até o E. E do A até o O, a gente pode marcar aqui do A até o O dá 7. Eu vou fazer o seguinte, vou anotar também aqui, ó, que do A até o P mede 5, no desenho que a apostila já dava, e do A até o O mede 7, tá certo? Então, gente, olha que interessante. Se do A até o P mede 5 e do P até o E mede 9, vocês concordam que do A até o E lá em cima não é só somar esses dois, juntar o pedaço que eu pintei de verde com o pedaço que eu pintei de vermelho? Só juntar os dois, ou seja, do A até o E tem 14. Muito bom. Até aqui tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Ele quer que a gente descubra o tamanho do OF, certo? Ou seja, ele quer que a gente descubra quanto vale este cara aqui, OF, este pedaço aqui. Para a gente resolver isso, que tal a gente chamar este cara de X? Né? Eu não sei o valor dele, eu quero descobrir. Bom, então, gente, olha que legal. Do A até o F, ó, do A até o F, que é um dos lados do triângulo grande, né? Do A até o F, mede um pedaço 7, outro pedaço x, ou seja, 7 mais x. Então eu vou anotar aqui no meu desenho, ó, que mede 7 mais x. Agora vamos voltar para o nosso desenho aqui. E vamos verificar, ó. Tem o lado AE, né, que mede 14, que é o 5 mais 9. Tem o lado AF, que mede 7 mais x. No triângulo menor nós temos o lado AP, que mede 5, e o lado AO, que mede 7. O que a gente deve fazer agora, gente, é verificar quais lados que são parentes, né? E eu vou pintá-los na mesma cor, tá bom? Então vamos lá, ó. O lado que mede 14, que é o lado AE, eu pintei de vermelho aqui, ele está ligando o ângulo de um arquinho, tá vendo? Com o ângulo de dois arquinhos. Que lado é esse que está ligando? No outro triângulo, que está ligando um arquinho com dois arquinhos. Olha que legal, não é esse aqui? Um arquinho com dois arquinhos.
Então esses dois lados são parentes, tudo bem? Muito bom. Agora vamos dar uma olhada aqui no lado AF. Veja bem, gente, ó, o lado AF é o que liga um arquinho com três arquinhos. Ou seja, ele é o parente no outro triângulo do lado que tem um arquinho, né, ou um tracinho, né, com três tracinhos. Bom, então a gente agora pode dividir esses lados para encontrar qual é a proporção. Qual foi a ampliação, por exemplo, do pequeno para o grande, ou a redução do grande para o pequeno, né? Será que foi de 3 vezes? Será que foi de 4 vezes? Ou será que foi de uma vez e meia? Vamos dar uma olhada. Então, vamos lá, a gente vai dividir o lado maior pelo menor, ou seja, 14, que é o lado AE, divide pelo lado AO, que mede 7. Os dois lados são parentes, se a gente dividir um pelo outro, a gente descobre quantas vezes um lado é maior do que o outro. Tudo bem? Ou seja, a gente encontra a proporção. Vamos lá. E agora a gente faz a mesma coisa. O grande dividido pelo pequeno. 7 mais x, que é o lado AF, dividido pelo lado verde, o lado do outro triângulo, o lado AP, que mede 5. Muito bom. Vejam bem, gente. Agora é só fazer uma regrinha de 3 para a gente descobrir quanto mede o x, que é o nosso OF, né? Vamos lá. Multiplica cruzado. Então nós temos 5 vezes 14 dá 70. Eu vou até fazer o contrário, eu vou fazer primeiro a outra diagonal para ficar a letrinha do lado esquerdo, vocês acham mais fácil, né? Então vamos lá. 7 vezes quem? Vezes tudo isso, ou seja, 7 mais x, que é igual a 14 vezes 5, vai dar 70, né? Então vamos lá, ó, vou fazer a distributiva, chuveirinho, 7 vezes 7 dá 49, e 7 vezes x dá 7x. Então ficou 49 mais 7x. E do outro lado fica 70. Muito bom, vamos agora mandar este 49 lá para o outro lado. Então vamos lá, vai ficar 7x igual a 70 menos 49. Vamos lá. Então 7x vai ficar igual, ó, gente, 70. Eu marquei 45, mas é 49, né? Não, 49. Deixa eu arrumar aqui. Então vamos lá. 70 tirando 50 dá 20. 70 tirando 49 dá 21, né? Então, ó, 21. Gente, para terminar, para isolar o x, o que eu tenho que fazer com esse 7 aqui? Esse 7 está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado, vai ficar x igual a 21 dividido por 7. Então, x é igual a, vamos lá, quanto que é a tabuada do 7 para chegar no 21? Tem que ser 3, né? 3 vezes. Então, x é igual a 3. Muito bom. Gente, uma coisa que é importante. O x, quem é o x mesmo? Volta lá no desenho. O x é o nosso OF. Então, descobrimos que o OF vale 3. Beleza? No próximo vídeo nós vamos corrigir mais um exercício. Então, nos vemos na parte 2, galera. Até daqui a pouco.